Para Marx, apenas uma coisa é importante: descobrir a lei dos fenômenos com cuja investigação ele se ocupa. Importa-lhe não só a lei que os rege, uma vez que tenha adquirido uma forma acabada e se encontre numa interrelação que se pode observar num período determinado. Para ele, importa sobretudo a lei de sua modificação, de seu desenvolvimento, isto é, a transição de uma forma a outra, de uma ordem de interrelação a outra. Tão logo tenha descoberto essa lei, ele investiga em detalhes os efeitos por meio dos quais ela se manifesta na vida social. Desse modo, o esforço de Marx se volta para um único objetivo: demonstrar mediante escrupulosa investigação científica a necessidade de determinadas ordens das relações sociais e, na medida do possível, constatar de modo irrepreensível os fatos que lhe servem de pontos de partida e de apoio. Para tanto, é plenamente suficiente que ele demonstre, juntamente com a necessidade da ordem atual, a necessidade de outra ordem, para a qual a primeira tem inevitavelmente de transitar, sendo absolutamente indiferente se os homens acreditam nisso ou não, se têm consciência disso ou não. Marx concebe o movimento social como um processo histórico natural, regido por leis que não só são independentes da vontade, consciência e intenção dos homens, mas que, pelo contrário, determinam sua vontade, consciência e intenções. Se o elemento consciente desempenha papel tão subalterno na história da civilização, é evidente que a crítica que tem por objeto a própria civilização está impossibilitada, mais do que qualquer outra, de ter como fundamento uma forma ou resultado qualquer da consciência. Ou seja, o que lhe pode servir de ponto de partida não é a ideia, mas unicamente o fenômeno exterior. A crítica terá de limitar-se a cotejar e confrontar um fato não com a ideia, mas com outro fato. O que importa para ela é que se examinem ambos os fatos com a maior precisão possível e que estes continuam, uns em relação aos outros, diversas fases de desenvolvimento. Mas importa-lhe, acima de tudo, que as séries de ordens, a sucessão e a concatenação em que estas se apresentam nas etapas de desenvolvimento sejam investigadas com a mesma precisão. Dir-se-á, porém, que as leis gerais da vida econômica são as mesmas, sejam elas aplicadas no presente ou no passado. Isto é precisamente o que Marx nega. Para ele, tais leis abstratas não existem. De acordo com sua opinião, ao contrário, cada período histórico possui suas próprias leis. Tão logo a vida tenha esgotado um determinado período de desenvolvimento, passando de um estágio a outro, ela começa a ser regida por outra lei. Numa palavra, a vida econômica nos oferece um fenômeno análogo ao da história da evolução em outros domínios da biologia. Os antigos economistas equivocaram-se sobre a natureza das leis econômicas ao compará-las às leis da física e da química. Uma análise mais profunda dos fenômenos demonstra que os organismos sociais se distinguem entre si tão radicalmente quanto os organismos vegetais se distinguem dos organismos animais. Sim, um e mesmo fenômeno é regido por leis totalmente diversas em decorrência da estrutura geral diversas desses organismos, da diferenciação de alguns de seus órgãos, da diversidade
das condições em que funcionam, etc. Marx nega, por exemplo, que a lei da população seja a mesma em todas as épocas e em todos os lugares. Ao contrário, ele assegura que cada etapa do desenvolvimento tem sua própria lei da população. Com o desenvolvimento diverso da força produtiva, alteram-se as condições e as leis que a regem. Ao propor a si mesmo a meta de investigar e elucidar a partir desse ponto de vista a ordem econômica do capitalismo, Marx apenas formula de modo rigorosamente científico a meta que se deve propor toda investigação exata da vida econômica. O valor científico de tal investigação reside na elucidação das leis particulares que regem o nascimento, a existência, o desenvolvimento e a morte de determinado organismo social e sua substituição por outro, superior ao primeiro. E esse é, de fato, o mérito do livro de Marx.